A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que acompanha a programação da Rede Brasil, a você que não perde um programa Instantes Finais. Quero agradecer também pelas mensagens que temos recebido diariamente através do WhatsApp do programa, que é o 994661010. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre profetas e profecias e, de forma mais específica, estamos estudando sobre o ministério profético do Antigo Testamento, né? Nós já tivemos a oportunidade de estudar o ministério profético do profeta Samuel, do profeta Natã e do profeta Aías. Eu espero que você esteja gostando do programa, que o Espírito Santo de Deus esteja falando à sua vida e ao seu coração. Hoje nós iniciaremos o estudo do ministério do profeta Elias, que é um dos profetas mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Elias ficou conhecido na história bíblica como o profeta de fogo, né? Porque fez cair fogo do céu ao menos 3 vezes. 2 vezes, quando o fogo caiu sobre aqueles capitães com os seus 50 homens, e outra, quando ele desafiou os profetas de Baal. Esse é um dos profetas mais conhecidos da Bíblia e há muitas lições que nós podemos aprender no ministério desse profeta. Abre a tela, por gentileza. Esse é o tema do programa que vamos estudar hoje, né? Iniciando o estudo do ministério do profeta Elias, que Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. Então, à sua esquerda, uma imagem meramente ilustrativa, como que o profeta Elias, pronunciando uma palavra de juízo ao rei Acabe, e à sua direita, o profeta Elias sendo sustentado pelos corvos. Mas antes de estudarmos esse tema de hoje, nós gostaríamos de falar um pouco sobre Elias e o seu ministério. O ministério de Elias foi marcado não apenas por profecias, mas também por milagres e por experiências extraordinárias. O nome Elias significa Jeová é Deus, e ele foi chamado para o ministério profético em um dos períodos piores, mais conturbados da história de Israel. Nos dias de Elias, Acabe reinava sobre Israel e, influenciado por sua esposa Jezabel, o rei Acabe conduziu a nação para o paganismo, para a idolatria, o que resultou no castigo divino, né, que foi marcado por uma grande seca, provocando fome, miséria em toda a nação de Israel. E o ministério de Elias, ele pode ser também organizado em 7 fatos importantes. Primeiro, o anúncio da seca em Israel, quando ele foi sustentado pelos corvos, né? Inclusive, que é o tema do nosso programa de hoje. Segundo, a ocasião em que o ribeiro se secou e ele foi para Sarepta, onde foi sustentado por uma viúva. E lá Deus multiplicou o azeite, Deus multiplicou a farinha daquela viúva. Depois Deus se utilizou de Elias para ressuscitar o filho daquela viúva. Também quando Elias desafiou os profetas de Baal e Azerá lá no Monte Carmelo, que fez com que Elias ficasse conhecido e também odiado por Jezabel. Também a ocasião em que Elias predisse que haveria chuva em Israel, foi outro momento importante. Quando Elias fugiu para Horebe, se escondeu lá numa caverna com medo de Jezabel, Deus falou com ele, recobrou as suas forças e lhe entregou ainda algumas atribuições para que Elias pudesse realizar. Poderíamos citar também a ocasião em que Deus mandou Elias profetizar contra o rei Acabe, depois que Jezabel mandou matar a Nabote, né, por ele recusar-se a vender a sua vinha ao rei Acabe. E também quando Elias chamou Eliseu para ser o seu sucessor. Eu diria que esses foram os principais fatos que marcaram o ministério do profeta Elias. Posso dizer então que o ministério de Elias ele foi marcado não apenas por profecias, mas também por muitos milagres,
por experiências maravilhosas com Deus. Agora, sem dúvida, o acontecimento mais importante da vida do profeta Elias foi quando lhe apareceram cavalos e carros de fogo e em um redemoinho ele foi levado ao céu, né? Isso está no segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 11, né? Se Deus permitir, nós estudaremos cada um desses fatos, cada uma dessas histórias que marcaram o ministério do profeta Elias. Quando nós estudamos, por exemplo, o ministério do profeta Aías, nós percebemos que não tivemos assim muitas experiências, né, muitos fatos, muitas profecias do ministério de Aías, mas Elias sim, há muitas histórias maravilhosas, há muitos fatos importantes, muitas profecias, muitos milagres. Com certeza nós estaremos aprendendo muito com este grande profeta do Antigo Testamento, que é o profeta Elias. Abre a tela mais uma vez para nós lermos o tema principal. Isso, Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos, é o tema do programa hoje. Vamos para a introdução da nossa aula. Pode passar a tela. Nós vamos dizer assim: Elias é um dos profetas mais conhecidos da Bíblia. Eu tenho a certeza que você já conhece, não é? Algumas histórias que envolvem a vida deste grande homem de Deus. Ele profetizou durante o reinado de dois reis, rei Acabe e rei Acasias, lá do reino do norte. E no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículos 1 a 6, nos mostra que o profeta Elias anunciou ao rei Acabe que haveria uma grande seca. E após essa profecia, Elias recebeu recomendações divinas para que se retirasse para esconder-se junto ao ribeiro de Querite, onde ele seria sustentado pelos corvos. Olha, hoje nós vamos extrair algumas lições. Pode trazer algumas lições que o ribeiro de Querite ensina a cada um de nós. Pode passar a tela, vamos estudar esse tema, capítulo 17, a partir do versículo 1 do primeiro livro dos Reis. Pode abrir a tela, por favor. Diz assim: então Elias, o tisbita, professor, o que é tisbita? É que ele era originário de um lugar chamado Tisbe, lá em Gileade. Então ele é chamado de tisbita por causa da sua nacionalidade. Ele era israelita, ele era lá de Israel, lá de uma cidade chamada Gileade, e nasceu num povoado lá chamado Tisbe. Por isso ele é chamado de tisbita. E ele vai profetizar ao rei Acabe. Traz a tela. E eu digo mais uma vez que uma das principais características dos profetas é a sua coragem, a sua audácia de transmitir a mensagem de Deus até mesmo à liderança política e religiosa de Israel. Nós vamos perceber isso estudando o ministério dos profetas, que muitas vezes eles foram usados por Deus para transmitir a mensagem de Deus aos reis. E por incrível que pareça, a maioria dessas mensagens, dessas profecias, eram mensagens duras, eram mensagens de juízos, era mensagem de castigo. Nós vamos estudar em outros programas que os falsos profetas, eles muitas vezes viviam bajulando os reis. Eles viviam muitas vezes mentindo, enganando, contando falsos sonhos, falsas visões, falsas profecias para ganhar presente, prestígio do rei. Mas o profeta de Deus não. O profeta de Deus não está interessado em presente. Os verdadeiros profetas de Deus não estão interessados em elogios, em massagear o ego de ninguém. O verdadeiro profeta de Deus é aquele que transmite a mensagem de Deus. Se a pessoa quiser acreditar ou não acreditar, se a pessoa crê ou não crê, se receber ou não receber, a missão dele é transmitir a mensagem e ter a coragem, tanto quando Deus falar de bênção, de prosperidade, de vitória, mas quando Deus falar também de mensagem de juízo. E Elias foi falar com o rei Acabe. Período difícil, olha, se há um período difícil para profetizar na vida de Israel, foram os dias de Elias. Ser profeta naquela época era colocar a sua vida em risco. Os falsos profetas viviam comendo à mesa de Jezabel. Agora os verdadeiros profetas do Senhor eram perseguidos, eram mortos.
Mas Elias, mesmo sabendo disso, não temeu. Elias sabia, sim, que os profetas do Senhor estavam sendo perseguidos. Ele sabia disso. Mas isso não o intimidou. Não impediu que ele fosse lá falar com o rei Acabe. E qual foi a mensagem que Deus mandou Elias entregar ao rei Acabe? Abre a tela, por favor. Qual foi a mensagem que Deus disse a Elias? Ele disse assim: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Deus estava dizendo assim: eu vou mandar uma seca na terra de Israel. E eu vou impedir que caia chuva e vou impedir que caia orvalho. E você sabe disso, que o povo de Israel vivia de quê? Da lavoura, da agricultura e da pecuária. Você sabe disso. Então, faltar chuva fala de quê? De fome, de miséria. Fala de quê? De escassez de alimentos. E Elias deixa bem claro: não vai cair chuva nem orvalho, segundo a minha palavra. É como se Deus, de forma metafórica eu falo, estivesse entregue a Elias a chave para fechar o céu e abrir o céu. Só vai chover quando eu disser. Que coisa interessante. Volta o texto mais uma vez. Eu quero ler mais uma vez esse versículo. Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos, olha, não é dias, não é meses e nem semanas, são anos, nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Que coisa maravilhosa. Como que diz assim: só vai cair chuva ou orvalho quando eu determinar. E é interessante que você, quando vai estudar, por exemplo, a vida do profeta Samuel, veja que coisa interessante, né? A Bíblia conta uma história dele, como foi o nascimento, como foi o seu chamado. Elias não, Elias aparece assim repentinamente. A gente não sabe detalhes da sua vida, só sabe apenas que ele era de Tisbe, lá de Gileade, e que ele foi usado por Deus para profetizar contra Acabe. E ele já traz uma mensagem de juízo. Por que é que Elias aparece, professor, já trazendo uma mensagem de castigo e de juízo? Muitas vezes a gente talvez pergunte isso. Qual é a razão de Elias já aparecer no cenário assim, trazendo essa mensagem de juízo? Em primeiro lugar, era um período de sucessão de reis ímpios, de reis maus, de reis pagãos, de reis idólatras. A partir de Jeroboão, o reino do norte começou a ter uma série de reis ímpios, cruéis, maus. E uma frase marca a história de alguns reis, que eles foram pior do que os seus antecessores, que ele foi pior do que os que reinaram antes dele. Deus disse isso acerca de Jeroboão, Deus disse isso acerca de Onri e Deus disse isso acerca de Acabe. Se você estiver com sua Bíblia, nós vamos ler esses textos. Uma sucessão de reis maus, pagãos, ímpios, idólatras. Veja, vamos ver. Vamos começar com Jeroboão. Primeiro livro dos Reis, capítulo 14, versículo de número 9. Que nós já lemos essa profecia de Aías, não é? Que Aías falou à rainha, a esposa de Jeroboão. O que foi que Deus disse acerca de Jeroboão? Primeiro livro dos Reis, capítulo 14, versículo 9. Antes tu fizestes o mal pior do que todos os que foram antes de ti. Então, o que foi que marcou o reinado de Jeroboão? Ele foi pior do que os seus antecessores. No capítulo de número 16, versículos 25 e 26, diz assim: e fez Onri o que era mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos quanto foram antes dele. Ou seja, Onri foi pior do que Jeroboão. E andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos seus pecados com que tinham feito pecar a Israel, irritando ao Senhor Deus de Israel com suas vaidades. Aí depois vem quem? Vem Acabe. Capítulo de número 16 também, sendo o versículo 29 e 30. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá.
E reinou Acabe, filho de Onre, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onre, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então a primeira característica daqueles dias de Elias, dos dias de Acabe, era uma sucessão de reis maus, de reis ímpios, idólatras, que o escritor sacro diz que eles foram piores do que os seus antecessores. Então vinham reis, sucediam reis e eram piores, iam cometendo mais pecados, mais abominações. Aí eu pergunto, e eu quero que você responda, eu não vou responder, vou deixar que você responda. O que é de se esperar de um povo, de uma nação que se rebela contra Deus? O que é de se esperar de um povo, de uma nação que abandona o culto monoteísta e torna o culto politeísta? Vou dizer em outras palavras, deixa de adorar o único Deus verdadeiro para adorar outros deuses e outras divindades. O que é de se esperar de um reino que tinha a lei de Deus, o decálogo, os 10 mandamentos, as leis, os mandamentos, abandonaram a lei de Deus e começaram a seguir agora os ídolos, os deuses daqueles povos, daquelas nações. É de se esperar o quê? Bênção, vitória, prosperidade? Com certeza não. É de esperar o quê? Isso, obrigado, juízo, castigo. E eu quero deixar bem claro que até o castigo de Deus é uma expressão da sua misericórdia. E eu vou repetir. O castigo de Deus é uma expressão da sua misericórdia. Você sabia disso? Porque quando Deus castiga para quê? Para corrigir, mas não é só no sentido punitivo, não. É para que a pessoa reconheça seu erro. É para que a nação reconheça o seu pecado. O que era de se esperar de Acabe? Choro, lágrima, quebrantamento, arrependimento. Deus falou comigo, Deus mandou o profeta, vamos chorar, nos humilhar, vamos abandonar os deuses, as divindades, que Deus vai mandar a chuva para nós. Mas não é isso que acontece. Segundo, como se não bastasse sucessão de reis maus ímpios, era um período de idolatria, de perseguição aos verdadeiros profetas. Jezabel, a esposa do rei Acabe, ocupa o lugar da esposa mais ímpia da Bíblia. Jezabel e Acabe levou a nação de Israel a adorar seus deuses. Se você estiver com a sua Bíblia, você pode ler comigo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, dos versículos 19 e 20. Agora, pois, envia e ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Veja que coisa interessante. 850 profetas de Baal e Azerá comendo da mesa de Jezabel. Sabe o que significa isso? Mantidos pelo governo. Você já imaginou a nação de Israel mantendo 850 profetas de Baal e Azerá? E deixa eu ler o versículo 20. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Nós vamos estudar esse texto posteriormente. E como se não bastasse, esses 850 mantidos pelo governo, profetas de Baal e Azerá mantidos pelo governo, como se não bastasse, eles estavam mandando matar os profetas de Deus. Se você estiver com a sua Bíblia, abra capítulo 18, versículo 4 do primeiro livro dos Reis. Diz assim: porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, olha, os profetas de Deus sendo mortos, sendo perseguidos, Obadias tomou 100 profetas de 50 em 50, os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Veja que coisa interessante. Os profetas de Deus perseguidos, enquanto os falsos profetas eram mantidos pelo Estado, pela nação, pelo governo. Os profetas de Deus que escaparam, mantidos lá, pão e água, as escondidas lá, enquanto que os falsos profetas iam comer aonde? Na mesa de Jezabel, no palácio real. O que era de se esperar para essa nação? Bênção é que não pode ser, né? Terceiro lugar,
Era um período de abuso de poder. Acabe e sua esposa Jezabel eram capazes de fazer qualquer coisa para conseguir os seus objetivos, até mesmo matar pessoas inocentes. Nós vamos estudar capítulo 21, que Nabote recusou-se a vender a sua vinha a Acabe, e Jezabel mentiu, levantou falsas testemunhas, mandou matar Nabote cruelmente. Ele foi morto, não é? Porque Jezabel queria que o rei Acabe possuísse a vinha que era de Nabote. Isso está no primeiro livro dos Reis, capítulo 21. Nós vamos estudar essa história em breve. E é por essa razão que Elias aparece aí para trazer uma mensagem de juízo, de castigo. Não apenas sobre a família de Acabe, mas sobre toda a nação de Israel. Toda a nação seria castigada, punida. Por quê? Porque a nação estava seguindo o mau exemplo de Acabe e de Jezabel. Então, essa série de falhas, de erros, de pecado, fez com que a nação fosse prejudicada. Com que Deus mandasse a mensagem de juízo. Volta a tela, por favor, mais uma vez. Aí é por essas razões que Deus se utiliza de Elias para dizer assim, olha, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Enquanto eu não disser, não vai chover. Pode passar a tela, por favor. Versículo de número 2 a 4 diz assim. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo assim, vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Olha que coisa interessante. Deus diz a Elias, você vai sair daí da cidade. Você vai esconder-se lá no ribeiro de Querite, e eu vou cuidar de você. Eu vou prover para você pão e carne. Eu vou mandar corvos levar alimento para você, e você vai beber água do ribeiro. E o que é que nós podemos aprender sobre essa experiência de Elias lá no ribeiro de Querite? Quais são as lições que Deus quer nos ensinar acerca da experiência de Elias lá no ribeiro de Querite? A primeira lição que nós aprendemos é que a vida de muitos profetas foram marcadas por sofrimentos, foram marcadas por solidão. Quem não se lembra de Jeremias, que Deus disse a ele que não casasse, que não tivesse filhos lá em Jerusalém? Deus proibiu que Jeremias casasse, que Jeremias fosse na casa que tivesse luto, que Jeremias fosse numa casa que tivesse festas. A vida de Jeremias foi uma vida de sofrimento, de lágrimas. Ele é chamado de profeta chorão, porque a sua vida foi marcada por sofrimento. Você lembra de Ezequiel? Inclusive, por falar em Ezequiel, nós vamos estudar sobre esse profeta no último trimestre de 2022, a partir do próximo domingo. Vamos estudar sobre o livro de Ezequiel. E Ezequiel, a história diz que ele ficou viúvo no início do seu ministério. Você já imaginou o que é um profeta ficar viúvo no início do seu ministério? Sair de Jerusalém, ser transportado lá para a Babilônia e profetizar lá no rio Quebar para uma nação rebelde, de dura cerviz, um povo obstinado. Não foi fácil não para Ezequiel. Teve que sofrer. João Batista, profeta solitário, pregava no deserto da Judeia. Eu poderia citar aqui ainda o exemplo de Oséias, que casou-se com uma filha de prostituição. Então a vida dos profetas de Deus não foi aquela vida, sabe, de riqueza, de prosperidade, de fartura, de abundância. Passaram por sofrimentos. O próprio Daniel, mesmo estando lá no palácio, teve também que enfrentar sofrimentos. Daniel também teve que sofrer, mesmo estando no palácio, mas estava entre os cativos. E com a vida de Elias não foi diferente. Elias teve que ficar a sós lá no ribeiro de Querite. No ribeiro de Querite não tem amigos para conversar. Lá ele não tem esposa e filhos para conviver. A vida de Elias foi marcada por sofrimentos. Mas eu quero dizer que naquela solidão, lá do ribeiro de Querite,
Elias podia contar com a presença de Deus, com certeza. Eu não tenho dúvida disso, que Elias aproveitou aquele tempo de solidão para estar a sós com Deus. Talvez você esteja no Ribeiro de Querite, num lugar de sofrimento, de solidão, que não tem amigos, que os amigos às vezes vão embora, não lembra de você. Às vezes é preciso. Quem faz a obra de Deus precisa enfrentar também noites escuras, sofrimento. Não pense você que fazer a obra de Deus é algo fácil, simples, não. Tem que enfrentar sofrimento. Converse com os obreiros, os pastores. Pergunte para eles o caminho que eles percorreram para sentar na cadeira que estão sentados hoje. Converse com o missionário transcultural. Procure saber quais foram os caminhos, a trajetória que eles tiveram que enfrentar para estarem hoje fazendo a missão. Não é um caminho fácil, não. É um caminho de sofrimento, de solidão. E Deus tem os seus ribeiros de Querite para tratar com cada um de nós. Todos nós precisamos da experiência do Ribeiro de Querite. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Todos nós precisamos. Se tem chamada de Deus, se foi chamado para fazer a obra de Deus, você tem que passar no Ribeiro de Querite para aprender algumas lições. Fazer a obra de Deus é algo glorioso, maravilhoso. Que coisa prazerosa é nós fazermos a obra de Deus. É maravilhoso. Agora, tem que estar pronto a sofrer. Vai ler a história, não é só dos profetas, não. Dos juízes de Israel, dos profetas, dos reis. Veja a história dos apóstolos. Todo aquele que é chamado a fazer a obra de Deus tem que aprender a sofrer. Não queira fazer a obra de Deus pensando só em status, posição. Se essa é a sua visão, eu posso te dizer, você não tem chamada de Deus. Ou ainda não entendeu a sua chamada. Ou você não tem ou não entendeu ainda. Então Deus disse a Elias, você vai lá, profetiza contra Acabe, diga a Acabe que não vai chover segundo a sua palavra, e você vai lá para o Ribeiro de Querite. Fique lá sozinho lá. Mas lá ele pôde contar com a presença de Deus. É nos momentos de solidão que nós mais aprendemos com Deus. Guarda esta palavra. Da mesma forma que Moisés vivia lá por trás do deserto, cuidando das ovelhas de Jetro. Foi ali que ele desfrutou das maiores experiências com Deus. E o Ribeiro de Querite é um lugar fisicamente de solidão, mas espiritualmente de grandes experiências. Eu vou repetir essa frase. O Ribeiro de Querite é um lugar fisicamente de solidão. Fisicamente Elias estava sozinho, mas espiritualmente é um lugar de grandes experiências com Deus. Segunda lição que eu aprendo sobre o Ribeiro de Querite é que o Ribeiro de Querite é o esconderijo do profeta de Deus. Foi Deus quem disse a Elias, vai e esconde-te. Quer ver? Volta o texto mais uma vez. Vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao Ribeiro de Querite que está diante do Jordão. Olha aí. Eu posso dizer que o Querite, traz a tela, é o esconderijo de Deus. Isso nos ensina que tem tempo de profetizar para pessoas, ou individualmente ou em grupo. Tem tempo que Deus manda falar para multidões. Tem tempo que Deus diz assim, vai e apresenta-te ao rei Acabe. Mas tem tempo que Deus diz assim, se esconda, fique escondido, fique na caverna. Tem tempo que Deus nos leva para o anonimato, para o esconderijo. Eu vou repetir essa frase. Tem tempo que Deus nos leva para o anonimato. Você lembra de José, do Egito? Filho da velhice de Jacó. E o seu pai amava José mais do que os seus irmãos, mais do que os demais filhos. Deu-lhe uma túnica de várias cores. Olha o destaque. Filho da velhice de Jacó. O filho amado. Túnicas de várias cores. Detalhes. O jovem sonhador. Querido do pai da terra e querido do pai do céu. O pai da terra deu-lhe uma túnica de várias cores. E o pai do céu deu sonhos. Era querido ou não era? Era. Mas teve que experimentar os esconderijos de Deus.
para ser treinado para o que Deus queria na vida dele, precisou passar por dores, sofrimentos, perseguições, calúnias, prisões, até sentar-se lá como primeiro-ministro do Egito. Ou não? Aí quando ele foi a mandado do seu pai procurar os seus irmãos para dar notícias de como eles estavam, avistaram de longe, disseram, essa é a nossa oportunidade. Quiseram a princípio matá-lo, depois não, deixa ele aqui na cisterna. Passou a caravana dos ismaelitas, vamos vendê-lo. Pegaram a túnica de várias cores, molharam lá com o sangue de um cordeiro que mataram, devolveram a túnica ensopada de sangue ao seu pai. Assim, nós achamos isso aqui. Jacó disse, pronto, foi uma besta-feira que matou meu filho. Para onde José vai? Para o anonimato, para o esconderijo de Deus. Para a casa de Potifar. Depois vai para a prisão. Mas eu quero dizer aqui, com muita convicção, tem tempo de ir para o anonimato e tem tempo de Deus tornar público. Elias teve um tempo de ficar lá no ribeiro de Querite, no esconderijo de Deus. Teve um tempo que Elias teve que ir lá para a casa da viúva de Sarepta. Mas teve o tempo que Deus disse assim, vai lá e apresenta-te a Acabe. Diga a ele que eu vou mandar chuva. E a gente precisa entender que é o tempo de Deus. Tem tempo dos holofotes. Que os holofotes estão em cima de você. Que você é visto, visualizado, todo mundo lhe vê, lhe conhece, sabe o seu nome, sabe onde você mora, sabe o seu endereço, lhe convida para a festa. Mas tem tempo que Deus lhe esconde. E você tem que suportar o esconderijo de Deus. Tem tempo que você está no anonimato. E o que é que Deus quer de você? Fique no lugar que Deus mandou. Espere o tempo de Deus. Só sai daí quando Deus mandar. Eu vou repetir essa frase. Só sai daí quando Deus mandar. Eu poderia dar outro exemplo de esconderijo, que Deus esconde. Quem não se lembra de Davi? E estava cuidando das ovelhas. Certo dia chegou alguém e disse assim, olha, o profeta Samuel está na tua casa. Não sei o que está acontecendo lá. Mas está lá teu pai, teus irmãos, e mandaram te chamar. Vai lá às pressas. E saiu Davi, possivelmente às carreiras, para ir para casa. Chegou lá, foi ungido. O Espírito de Deus se apoderou dele. Aí depois vem o período, né? De ele tornar-se conhecido. Lutou contra o gigante Golias. Foi guerrear as guerras do Senhor. Quando voltava das guerras, as mulheres gritaram assim, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Ficou conhecido ou não? Ficou. Os holofotes estavam em quem? Estavam em Davi. Tanto é que despertou ciúme e inveja de Saul. Mas os holofotes estavam em cima dele. As mulheres dançavam e cantavam dizendo assim, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Depois disso, o que foi que aconteceu? Davi teve que fugir para não morrer. Foi lá para a caverna de Adulão, o esconderijo de Deus. Foi ou não? É assim ou não? Então quem faz a obra de Deus tem que estar, permita-me usar essa expressão, falo no sentido figurado, com o seu GPS espiritual ligado. Seguir a orientação de Deus. Porque bom é nós estarmos no centro da vontade de Deus. Ir para onde Deus mandar. É para ir para Querite? Vamos para Querite. É para ir para Sarepta? Vamos para Sarepta. É para apresentar-se a Acabe? Vou lá me apresentar a ele. Bom estar nessa direção de Deus. O GPS espiritual. Você entende o que eu estou dizendo? Terceira lição que nós aprendemos do Querite é que o ribeiro de Querite é lugar da dependência de Deus. Deus nos leva para os ribeiros de Querite para nós aprendermos a depender dele e a confiar nele. Confiar e acreditar que ele vai mandar, que ele vai suprir, que ele vai prover. Você lembra dos filhos de Israel? Que coisa interessante, que coisa extraordinária. Deus disse aos filhos de Israel, olha, eu vou mandar o maná do céu. Um pão, permita-me dizer isso, fabricado no céu. Era como se fosse o próprio Deus que fabricasse aquele pão. Eu vou mandar todo dia para vocês. Agora tem um detalhe, vocês não podem guardar para o outro dia, só podia guardar no sexto dia. Aí eles poderiam guardar, porque no sétimo não apodrecia, mas nos demais dias da semana, se eles guardassem, apodrecia.
E por que Deus não mandava logo uma quantidade para eles juntar para a semana inteira? Porque Deus queria ensinar eles a depender de Jeová, depender de Deus, confiar em Deus. Colha a porção de que vai comer hoje e amanhã. Amanhã Deus vai prover, Deus vai mandar. Aí amanhã Deus mandava novamente. E o ribeiro de Querite é o lugar da dependência de Deus. E quem é chamado para trabalhar, para fazer a obra de Deus, tem que aprender a depender de Deus e confiar nele. Volta ao texto mais uma vez, deixa eu ler esse texto. Vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Eu tenho ordenado. Era Deus dizendo assim, Elias, traz a tela, acredite, confie, que os corvos vai levar pão e carne, porque sou eu que estou ordenando, sou eu quem mandei. Então, Querite é o lugar da dependência de Deus, é acreditar que Deus vai prover, suprir, mandar o necessário. Quarta lição que nós aprendemos com o ribeiro de Querite, Deus usa coisas ou pessoas improváveis que nós nem imaginamos. Deus poderia fazer com que ao redor daquele ribeiro tivesse árvores frutíferas, tivesse um pomar, quem sabe ali, uma plantação de uvas. As margens do ribeiro, Deus poderia fazer com que tivesse várias plantações, para que ele pudesse todo dia colher dos frutos da terra. Deus poderia fazer com que ali surgisse algumas vaquinhas, alguns carneiros, para ele tomar leite de gado, Deus poderia fazer com que houvesse enxame de abelhas, para ele comer o mel. Mas Deus disse, eu quero agir diferente. Eu não quero dar pomar, eu não quero dar uva, eu não quero dar leite, eu não quero dar mel, eu quero agir diferente. Eu vou agir de uma forma inesperada, que ele nem imagina. Eu vou usar os corvos. E o que é que eu aprendo? Que Deus usa quem ele quer. Que Deus se utiliza até de corvos. E é interessante que os corvos, veja que coisa interessante. O corvo, você sabe que é da família dos urubu, né? Você sabe disso. E os corvos estão o quê? Voando em busca de alimentos. Estão sobrevoando, né? Com o seu faro, procurando ali alimento. Mas Deus faz com que esses corvos levassem 2 vezes para Elias pão e carne. Passa o texto, por favor. Pode passar o texto. Foi, como que diz assim, ele obedeceu, ele não questionou e fez conforme a palavra do Senhor. Porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne. Olha que coisa interessante. Pela manhã, como também pão e carne à tarde, e bebia do ribeiro. Deus usa quem ele quer. Deus não tem uma forma única de agir, de trabalhar. Às vezes nós, como seres humanos, a gente quer ensinar a Deus. Não é assim? Você já teve essa experiência na sua oração. Olha, Deus, faz assim, toca no coração de fulano, vai lá, age dessa forma. E você, né? Isso é normal. As nossas limitações, né, humanas faz com que às vezes a gente trace um projeto para Deus. Vai assim, toca assim, trabalha assim, faz assim. Aí Deus vem de uma forma inesperada, por onde nós não esperamos, e age de uma forma que nós não imaginamos. Quem era que imaginava que Deus ia mandar corvo? Detalhe, levar o quê? Pão e carne. 2 vezes ao dia. Beba água do ribeiro, qual o café da manhã? Pão e carne. E de noite, a janta. Carne com pão. Sanduíche. Volta a tela mais uma vez para nós concluirmos. Foi, pois, ele obedeceu e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Foi lá, obedeceu a palavra de Deus, não questionou, não perguntou, não ficou, titubeando, obedeceu. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E essa história ela é registrada, para nos ensinar, para nós sermos dependentes de Deus, para nós confiarmos na palavra de Deus e nós estarmos cientes disso. Se Deus nos chamou para um trabalho, para uma função,
para um serviço específico, a gente tem que aprender também a enfrentar os queridos da vida, o momento de solidão, os esconderijos de Deus. Mas, acima de tudo, nós aprendemos a obedecermos a Deus sem questionar. Fazer como Elias fez. Seguiu a direção de Deus, porque Deus sabe o que faz.